quelque chose d'intéressant. Gênesis 22, 15 até 18. Genèse 22, 15 à O 18. anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux e lhe falou: et dit, Juro por mim mesmo, je le jure par moi-même, palavra do Senhor, parole de já que l'Éternel, agiste deste modo parce que tu as fait e cela não me recusaste teu único filho, et que tu n'as pas refusé ton fils, eu te abençoarei je te e bénirai tornarei a tua descendência et je multiplierai ta postérité tão numerosa, aponta bem, como as estrelas do céu, comme ponto les, 1, comme les étoiles du ciel, point 1, ponto 2, e como Ponto dois. as areias da praia do mar. comme les sables qui est au bord de la mer, Como as areias da praia do mar. comme les sables qui est au bord de la mer. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Este será o nosso primeiro seminário do ano, Ceci sera 2019. notre premier séminaire de 2019. 18. 18. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité, Porque me obedeceste. parce que tu as obéi à ma voix. Aponta muito bem. Notez bien, Deus falou da tua descendência, está no singular. Dieu a parlé de ta descendance, c'est au singulier, Mas ele diversifica a mesma descendência. mais il diversifie la même descendance, Ele diz como as estrelas lá no céu comme les étoiles là-bas au ciel, e depois como as areias da praia do mar. et comme le sable du bord de la mer. De uma outra forma falando, D'une autre forme parlant, Deus mencionou uma descendência do Abraão, Dieu a mentionné une descendance d'Abraham, mas repartida ou dividida em duas partes. mais répartie ou divisée en deux parties. As estrelas do céu Les étoiles du ciel e as areias da praia do mar. et les sables du bord de la mer. Vou começar com as areias da praia do mar. Je veux commencer avec le sable du bord de Esta la é mer. a descendência física do Abraão. Cela est la descendance physique d'Abraham. É a descendência física do Abraão, C'est la descendance physique d'Abraham, representando a nação de Israel. représentant la nation d'Israël. Para os irmãos que não Pour sabem, les frères qui ne na savent pas, palavra do dans la Senhor, parole du Seigneur, o mar la mer representa as nações e as multidões. représente les nations et les E multitudes. do meio das multidões, Et au milieu des multitudes, Deus retirou a nação de Israel. Dieu a retiré la nation Do meio das d'Israël. nações, Au milieu des Deus nations, escolheu a nação de Dieu Israel, a choisi la nation que é d'Israël, o seu relógio divino, qui est son horloge que é divine, sinal e presságio para nós. qui est un signe et un Agora, présage pour alguém nous. entendeu por que no dia 24 exploramos o grande tema Israel como relógio de Deus? Vous avez compris notre thème de, Dieu, de Porque- jour de 23, Porque através de Israel, parce qu'à travers Israël, nós conseguimos fazer uma leitura do plano profético nous de pouvons Deus. faire une lecture du plan prophétique Nós de Dieu. conseguimos ler no relógio de Deus, Nous pouvons lire l'horloge de através Dieu dos acontecimentos de Israel. à travers des accomplissements Israel, d'Israël. amado do Senhor, Israël, bien-aimé é du Seigneur, relógio de Deus. est un horloge du E a Seigneur. palavra de Deus confirma isto. Et la parole de Dieu confirme ceci. No livro de Oséias 2, Dans le livre de Osée 2, verso 1. verset 1. Oséias 2, verso 1. Eu quero provar e demonstrar na palavra de Deus que Israel é simbolizada, é representada como as areias da praia do mar. Je veux prouver par la parole de Dieu que Israël est symbolisé par le sable du bord de la mer. Muito obrigado por estarem de pé. Vamos Merci estar de pé. por être A vigília debout. já está no fim. Vamos ficar de pé La veille porque déjà à não la tem fin. muita gente que está a dormir em nome de Jesus. Il n'y a pas beaucoup Muito de obrigado pela personnes qui obediência, sont a dormies. submissão Merci do pour la caráter. soumission, pour le Muito caractère. obrigado porque o protocolo me ajudou muito mesmo nesse Merci sentido. parce que les protocoles m'ont beaucoup aidé. Aleluia. Amen. Glória ao Senhor. No livro de Oséias 2, Dans le livre de Osée 2, verso 1, a Bíblia diz: verset 1, la Bible O dit: número dos filhos de Israel será igual aos dos grãos da areia do mar, que ninguém pode calcular, ninguém pode contar. Faça a leitura em francês. Oséias 2, 1. Cependant, le nombre des enfants d'Israël seront comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Estás a ver? O Vai. povo de Israel é representado como a areia do mar. Le peuple d'Israël est représenté comme le sable du bord de la mer. Isaías 10, 22. Ésaïe 10, 22. Isaías 10, 22, a Bíblia diz o seguinte: Ésaïe 10, 22, la Bible dit, Israel, Israël, mesmo que teu povo fosse numeroso como as areias do mar,
Même si ton peuple était nombreux comme les sables de la mer, a verdade é que todo ele só resto voltará. un reste seulement reviendra. O fim está decretado, a justiça transbordar. La destruction est résolue, elle sera Ali, débordée de mais uma vez, justice. o povo de Israel é representado como a areia do mar. Là-bas aussi, le peuple d'Israël est représenté comme le sable du bord de la mer. No livro de Romanos 9, Dans le 27, livre de Romains 9, 27, Romanos 9, 27, Romains 9, 27, algo está escrito e merece uma atenção. il y a quelque chose qui est écrit. Em Romanos 9, 27, Romains 9, 27, a Bíblia diz o la seguinte: Bible dit ceci. por seu lado, Isaías branda a respeito de Israel. E- Mesmo se o número dos filhos de Israel for como a areia da praia, o resto é que será salvo. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël: quand le nombre des fils d'Israël seront comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. Estamos a ver? A primeira descendência que Deus fazia menção era justamente uma descendência física, La première descendance que Dieu faisait mention, c'est une descendance physique, que é Israel, qui est Israël, representada pela areia da praia do mar. représentée par le sable de la mer. Quem entendeu esta primeira parte? Qui a compris cette première Será que partie? podemos aplaudir ao Senhor? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? É o primeiro ensinamento do ano, tenho que ensinar. C'est le premier enseignement de l'année, je dois enseigner. Aleluia. Amen. Então, depois desta descendência, existe uma descendência que é espiritual. Après cette descendance, il existe une descendance qui est E spirituelle. esta descendência espiritual Cette descendance é spirituelle representada pelas estrelas lá do céu. est représentée par les étoiles du ciel. Representada pelas estrelas lá do céu. Représentée par les étoiles là-bas au ciel. Vocês têm que me motivar a dar a continuidade. Vous devez me motiver à donner la continuité. Quem se lembra da palavra de Deus? Qui se rappelle de la parole de Dieu? De Daniel 12, verso 3. Dans Daniel 12, verset 3, Onde a Bíblia do Senhor diz là où la parole du Seigneur que os dit que ensinaram a multidão que ceux qui enseigneront les multitudes resplandecerão como as estrelas. vont resplendir comme les étoiles. Isto é uma profecia bíblica, Cela est une prophétie biblique. mas eu estou a falar das estrelas do céu. Mais je parle des étoiles du ciel. No livro de Gênesis 1, Dans le livre de Genèse 1, aponta a interpretação. notez l'interprétation. Já estamos a crescer. Olha pelo vizinho e diz para ele: já crescemos. Regarde ton voisin, dit qu'on Daqui a a pouco teremos grandi. 5 anos. D'après quelques temps, on aura 5 ans. Não, diz ao vizinho: daqui a pouco teremos 5 Dis à anos. ton voisin, jusqu'à A peu, frequência on da aura palavra 5 ans. tem que mudar. La fréquence de la parole doit changer. Aleluia. Amen. Ok. Gênesis 1, Genèse 1, 14 até 18. 14 à 18. A Bíblia diz. La Bible dit. Gênesis 1, 14 até 18. Genèse 1, 14 à 18. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que sirvam de sinais para marcar as festas, Que ce soit des signes pour marquer les époques, os dias e os anos. les jours et les années. Que sirvam de sinais. Qui Aponta muito servent bem. de signes, notez bien. 15. 15. E como luzeiros no firmamento do céu, Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel sirvam para iluminar a terra, e assim se fez. pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Deus fez os dois grandes luzeiros. Dieu fit les deux grands luminaires, O luzeiro maior para presidir o dia le plus grand luminaire pour présider au jour e o luzeiro menor para presidir a noite. et le plus petit luminaire pour présider la E nuit. também as estrelas. Aponta bem. Il fit aussi les étoiles, notez bien. 17. 17. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, Presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. pour présider au jour et à la nuit et Et pour Deus séparer la viu lumière que de era la ténèbre. bom. Dieu vit que cela était Eu bon. vou explicar agora o que simboliza isto. Je veux expliquer qu'est-ce que symbolise ceci. Podemos sentar. On peut nous asseoir. O sol Le, aqui, le soleil ici, todos nós sabemos muito bem que é o centro da luz. nous savons que le soleil est le centre de la É lumière. o centro do nosso sistema. C'est le centre de notre système. E para todos que estudaram na geografia, chama-se de sistema solar. Pour tous ceux qui ont étudié dans la géographie, on appelle ça le système O solaire. sol é o centro da luz. Le soleil est le E centre ao de la redor lumière. deste ato que os outros globos inferiores se movem. Et tout autour de cet astre que les globes se rencontrent, se E todos os retournent. irmãos que estudaram
estudando sabem muito bem, existe fenômeno que é chamado a rotação e a translação da Tous ceux Terra. qui ont étudié savent qu'il y a un phénomène qui s'appelle la rotation et la translation de la Todos Terre. os luzeiros ou luminários tiram a energia, a glória do Sol. Tous les luminaires retirent la lumière du soleil. E se for para entendermos melhor nesse contexto, Si c'est pour comprendre bien dans ces o contextes, Sol representa o Deus, o nosso Deus. le soleil représente notre Dieu. Segundo Malaquias 4:2, Selon Malachie 4:2, a Bíblia diz que o nosso Deus é o sol da justiça. la Bible dit que notre Dieu est le soleil de la justice. Então é ele que é a fonte de toda a luz. C'est lui qui est la source de toute lumière. Agora, o que acontece? Qu'est-ce qui arrive? A lua La lune, é obscura por si mesmo. elle est obscure en Para elle-même. os irmãos que não sabem, Pour les frères qui ne savent quando pas, nós passamos de dia para a noite, quand nous passons du jour à la só nuit, a lua vem para interferir. la lune vient pour interférer. A lua se encontra entre o sol e nós. La lune se rencontre entre le soleil et nous. A lua, a iluminação que nós recebemos de noite, La illumination que nous recevons la nuit não vem da própria lua. ne vient pas de la lune. Ela tira do sol Elle tire du soleil e reflete aqui na terra. et reflète ici sur la terre. E a lua, neste contexto, simboliza a igreja, E corpo de Cristo. Et la lune, dans ce contexte, symbolise l'Église, corps du Christ. A igreja, como corpo de Cristo, não pode brilhar por si mesmo, L'Église, comme corps du Christ, ne peut pas prier en elle-même. mas a igreja recebe a luz ou a glória de Deus Mais l'Église reçoit la lumière ou la gloire de Dieu e ela vai refletir neste mundo cheio de trevas. et vient refléter dans ce monde qui est rempli de ténèbres. É isso que acontece, irmãos em Cristo. C'est ce qui arrive, frères, en Christ. O mundo em que vivemos Le monde dont nous vivons impede algumas vezes que esta luz apareça. empêche quelquefois que cette lumière apparaisse. As sombras das nuvens, L'ombre des nuages, grandes vapores, Des- frio, des grandes vapeurs, se le froid, levanta na superfície da terra para impedir a manifestação da qui luz. s'élève dans la superficie de la terre pour empêcher la lumière. A lua La lune representa a igreja. représente O l'Église. sol Le soleil representa o nosso Deus. représente notre Dieu. E Cristo como a fonte da luz. Et Christ comme la source de la Ele lumière. é invisível agora. Elle est invisible maintenant. E a noite é fortemente avançada. Et la nuit, elle est fortement avancée. Tem muitas trevas neste mundo. Il y a beaucoup de ténèbres dans ce monde. Mas a igreja tem como responsabilidade Mais l'Église a comme responsabilité de tirar a luz do sol de tirer la lumière du e soleil refletir neste mundo das trevas. et refléter dans ce monde de ténèbres. Alguém está me entendendo? Amen. Quem sabe que a Bíblia diz que a noite já é muito avançada? Qui connaît que la Bible dit que la nuit est déjà beaucoup O avancée? livro de Efésios nos fala isso, nos conta muito bem. Dans l'Éphésiens, on parle bien de ça. E a igreja Et l'Église é o único canal de comunicação est l'unique canal de communication de Cristo, de Christ sendo sinais e maravilhas. en étant signes et Agora, merveilles. vocês entendem por que o apóstolo Paulo foi dizer? Maintenant, vous comprenez ce que l'apôtre Paul avait dit Em 2 Coríntios 3, en 2 Corinthiens 3, 2 até 3. 2 à 3. Em 2 Coríntios 3, 2 até 2 3, Corinthiens 3, 2 à 3. o Paulo disse o seguinte: Paul a dit, Vós sois a carta de Cristo. vous êtes la carte de Christ. Letra. Vous êtes la lettre de Christ. Uma carta viva. Une lettre vivante. Quer dizer, você não precisam trazer mensagem, Vous n'avez pas besoin d'amener des messages, mas vocês são mensagem. mais vous êtes des messages. Vocês são portadores de Vous mensagem. êtes des porteurs de messages. Quem vos ver já vê uma Celui mensagem. qui vous voit un message. Eu vou exemplificar Je melhor. vais exemplifier. Que bien. responsabilidade que tem a igreja? Quelle est la responsabilité qu'a l'Église? Esta é uma responsabilidade muito grande. C'est une responsabilité trop A grande. igreja deverá ficar seriamente despertada. L'Église devait être sérieusement réveillée
réveiller. Contra tudo que a impede de refletir a glória do sol da justiça Contre tout qui empêche de refléter la gloire du em soleil de todos os justice caminhos. dans tous les chemins. Mas como refletir então esta Mais luz? comment refléter cette lumière? Deixando o sol brilhar por si mesmo. En deixant le soleil briller en Se elle-même. a igreja andaste na luz do sol da justiça, Si l'église marche dans la lumière du soleil, elle va refléter. as estrelas então, Les étoiles maintenant. as estrelas são luminários, Les étoiles sont des luminaires. como todos nós sabemos, Comme nous afastada, savons, elles sont écartées. afastada uma da outra. L'autre, et elles sont écartées les unes des autres. Oh, hoje é a plena lua. Ok, estou a ver Oui, ali. je vois là-bas Uma estrela muito afastada une da étoile outra. qui est écartée de l'autre. Muito afastada. Beaucoup écartée de E l'autre. o que acontece? Et qu'est-ce qui arrive? Só vimos as suas cintilações, a manifestação, o brilho da estrela. Nous voyons Ali. seulement leur brillance. Vê ali a estrela, bem afastada. Là-bas, il y a une étoile Olha bien onde eu estou écartée. apontando o meu dedo. Os irmãos que estão Regardez là où je acompanhando. pointe mon doigt. E na Bíblia, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, Alguém vai fazer a leitura comigo? quelqu'un va lire avec moi. Eu estou a falar profeticamente só pessoas que parle conseguem perceber. Em 1 Coríntios 15, Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verso 41. verset 41. 1 Coríntios 15, 41. A 1 Bíblia diz o Corinthiens seguinte: 15, 41. é o brilho do sol, Autre est l'éclat du soleil, outro é o brilho da lua autre est l'éclat de la lune, e outro é o brilho das estrelas, plural. et autre est l'éclat des étoiles. A lua profeticamente pode representar a igreja corpo de Cristo, La lune prophétiquement représente l'église corps du Christ, mas as estrelas profeticamente representam cada cristão individualmente falando. mais les étoiles représentent chaque chrétien individuellement. E a Bíblia insiste em Et dizer, la Bible insiste en e disant, até de uma estrela para outra a diferença de brilho. A estrela, na versão francesa diz, uma estrela difere de uma outra em glória. Aponta. 1 Coríntios 15, 41. une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Não insistiram em glória. Non. Ok, na minha versão está escrito, Dans ma uma estrela version, il est écrit, difere de uma outra estrela em glória. une étoile diffère en éclat d'une autre étoile en gloire. Na minha versão em português estão a falar, uma estrela difere de uma outra em brilho. Dans ma version portugaise, on dit une étoile diffère en éclat d'une autre étoile en brillance. Aleluia. Amen. Na minha versão, Dans ma em version francês, en está français, escrito, autre la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Uma estrela difere de uma outra estrela em glória. une étoile diffère en éclat d'une autre étoile en gloire. Olha pelo teu vizinho e diz para ele, o que me diferencia de ti é a glória. Regarde ton voisin, dit, ce qui me différencie en toi, c'est la gloire. Agora, olha ainda pelo rosto do vizinho. Será que com a glória mesmo a pessoa consegue dormir do jeito que ele está dormindo? Regarde-lui dans le visage. Est-ce qu'avec la gloire, Uma vous pouvez estrela dormir? Une étoile Difere de uma outra em glória. diffère d'une autre en éclat, d'une autre étoile en gloire. Já que estamos a dormir, eu vou retirar certas coisas que eu quis falar. Comme nous sommes en train de dormir, je vais retirer des choses que je voudrais parler. Alguns exemplos de sinais e preságios. Quelques exemples de signes et présages. No livro de Jeremias 16, Dans le livre de Jérémie 16, Jeremias 16, 1 até 8, Jérémie 16, 1 jusqu'à 8, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. Deus falou para Jeremias Dieu a dit à Jérémie que não deveria arranjar mulher, que tu ne veux pas prendre pour femme, nem filhos, ni pour enfant, nem sentar, ni s'asseoir, porque Deus tinha retirado a sua paz em Israel. parce que Dieu avait retiré sa paix en Israël. Então, quando o povo de Israel ia contemplar o comportamento de Jeremias, Alors, quand le peuple d'Israël contemplait le comportement de Jérémie, ali o povo de Israel podia identificar de que Deus já tinha retirado a sua paz em Israel. là-bas, le peuple d'Israël identifiait que Dieu avait déjà enlevé sa paix en Israël. E todos nós conhecemos a história de Ezequiel. Et nous savons l'histoire Em d'Ézéchiel. Ezequiel 24, 15 até 27. Dans Ézéchiel 24, 15 à A mesma 27, coisa acontece com o profeta la Ezequiel. même chose
raconte le prophète Ézéchiel. Todos nós conhecemos a história de Oséias. Nous tous, nous savons l'histoire du prophète Osée, A quem Deus pediu para arranjar uma mulher prostituta à qui Dieu avait dit d'avoir une femme prostituée para ensinar ao povo de Israel de que o povo se prostituiu. pour enseigner le peuple d'Israël qui se sont prostitués. Quer dizer, por meio da vida do Oséias, Pour le moyen de la vie de Osée, o povo de Israel podia entender que nós nos prostituímos. le peuple d'Israël pouvait comprendre que nous nous sommes O prostitués. tempo me faltaria de falar de Jacó e de José. Le temps me manquera pour parler de Jacob et de Joseph. Algumas características de sinais e presságios. Quelques caractéristiques de signes et de présages. Algumas características Quelques caractéristiques de sinais e de presságios. signes et présages. Primeira característica, Première caractéristique, eles marcam o seu tempo. ils marquent leur temps. Marcam o seu tempo. Ils marquent leurs Acabei de époques. fazer a leitura de Gênesis 1:14 até 19. On a lu le Genèse 1. Quando é o tempo do sol, todo mundo sabe que durante o dia o sol brilha. Quand c'est le temps du soleil, nous savons que le Durante a journée, le noite soleil brille. também a lua brilha. Pendant la nuit, la lune aussi brille. Sinal, presságio da sua geração. Un signe, un présage pour Vai sa permitir génération. ao mundo de fazer a leitura profética do tempo de Deus. Va permettre le peuple à faire la lecture Eles du temps prophétique deixam de Dieu. sinais, traços na sua Il geração. laisse des signes et des traces dans sa Ele génération. não pode passar despercebido na sua geração. Il ne peut pas passer Se inaperçu dans sa ele faz génération. parte de uma família, S'il fait part d'une famille, todo mundo tem que falar da tua família por causa de ti. tout le monde doit parler de ta famille à cause de toi. Alguém sabe muito bem, nós nos encontramos aqui em Angola. Quelqu'un sait que nous sommes ici en Angola. Temos painéis de sinalização. Nous avons des panneaux de Quando dá o signalisation. sinal de vermelho, Quand ils donnent les signes de ninguém rouge, consegue passar. personne ne passe. Pouco importa a marca da tua viatura. Peu importe la marque de ta Quando é voiture. laranja, também tens que Quand esperar. c'est orange, tu dois Quando attendre. é verde, então podes Quand passar. c'est vert, tu peux passer. Sinal e uma maravilha indica, determina o comportamento das pessoas. Un signe merveille détermine le comportement d'une Eu personne. profetizo e declaro sobre alguém neste Je lugar. prophétise et je déclare sur quelqu'un en ce Durante lieu. este ano 2019, Pendant cette année 2019, você vai marcar o teu tempo em Angola em nome de Jesus. vous allez marquer votre temps en Angola au nom de Jésus. Alguém podia fazer melhor do que Quelqu'un isso. pourrait faire encore Você plus vai mieux. marcar o teu tempo cá em Angola em nome de Vous allez Jesus. marquer votre temps ici en Angola A au nom de nação Jésus. angolana vai bendizer a Deus La nation angolaise va por te bénir ter Dieu. como cidadão angolano neste Pour país no t'avoir nome de comme Jesus. citoyen angolais dans ces pays, Quem au me nom dá de Jésus. amém com mais força, receba aquilo no nome Qui de me donne un Jesus. bon amen avec force, reçois Quem au nom de grita ainda Jésus. mais forte, amém, recebeu em nome de Qui Jesus. crie avec force, reçois au nom de Jésus. Quem grita ainda mais forte, amém, recebeu no nome de Qui Jesus. crie encore fortement, reçois Tem au nom de muitas Jésus. lágrimas na tua Il y a beaucoup família. de pleurs dans ta famille. Há muitos choros na tua Il y a família. beaucoup de pleurs dans ta Mas famille. não é em vão que Deus te estabeleceu nesta Ce n'est família. pas en vain que Dieu t'a Eu établi dans vim lhe cette dizer famille. nesta noite. Je viens te dire en Eu ce vim te soir. dizer nesta manhã. Je vais te dire en ce Deus não matin quer te dar uma solução, que Dieu ne veut pas te donner mas une Deus solution. quer fazer de ti uma solução Que para Dieu a tua veut faire família. de toi une solution A pour tua ta mãe famille. chora muito. Ta mère pleure O teu beaucoup. pai lamenta muito. père pleure Mas beaucoup. a solução para a tua família é você. Mais la solution pour Eu ta estou a famille, ver c'est esta toi. pessoa se levantar a partir desta noite. Je vois cette personne A se partir lever desta en manhã ce para matin começar a pour solucionar muitos problemas na família. Solucionar muitas questões na família. Se você faz parte dessa categoria, levanta, grita comigo, Si tu yes! fais partie de cette catégorie, lève-toi avec moi, dis yes. Vai cumprimentar 5 pessoas, declara para ele, és sinal e presságio na tua Salue cette geração. personne, dis-lui que tu É o es un momento signe de te présent dans levantar. ta génération. Já choraste muito na Tu vida. as déjà beaucoup pleuré. il faut Já te choraste lever. muito na vida. Tu as beaucoup pleuré dans la Este vie. momento não é o momento de esperar Deus operar. Ce moment n'est pas le moment O de Deus attendre que Dieu habita em ti opérer. é tão grande Le Dieu qui habite en toi para est ser grand escondido. pour être Este caché. é o momento de manifestar o teu Deus. C'est là est le moment de Ele manifester é ton muito Dieu. grande para ser escondido. Il est plus grand pour être Já não, caché. jamais é o tempo de esconder a Ce Deus. n'est pas le moment de É o momento cacher de Dieu. manifestar este grande Deus C'est que le habita em moment de ti. manifester Ai, ce ai, grand ai, Dieu ai, qui ai, ai. habite en Conta toi. bem 5 pessoas. Compte encore 5 Declara, personnes. diz para ele, é o momento de manifestar o grande Deus que habita em ti. C'est le moment de manifester É le o grand momento Dieu de qui habite en manifestar o toi. grande Deus que C'est habita le em moment de ti. manifester le grand Já Dieu lhe qui habite en escondeste toi. muito. Tu l'as déjà É beaucoup o momento caché. de manifestar este C'est le grande moment de Deus. manifester ce A grand Dieu. sociedade angolana tem que bendizer a Deus. La société angolaise doit Por bénir causa da Dieu. tua À existência. cause de ton A tua existence. geração tem que dizer
dizer obrigado, Senhor, por nos ter enviado fulano na nossa geração. Os teus contemporâneos têm que dizer, eu sou bendito, porque eu vivi na mesma geração do que ele. Será que tem sinais e maravilhas neste lugar? Será que tem sinais e maravilhas neste lugar? Se você se encontra neste lugar, grito de vitória. Si tu es ici, donne des cris de victoire. Aleluia. Amen. Eu profetizo e declaro sobre alguém neste lugar. Você Você marcará o teu tempo em Angola em nome de Jesus. Marcarás o teu tempo em Angola em nome de Jesus. Marcarás o teu tempo em Angola em nome de Jesus. Marcarás o teu tempo em Angola em nome de Jesus. O teu amém anda muito paralisado. O teu amém não pode ainda se tornar melhor. Eu profetizo e declaro nesta manhã. Marcarás o teu tempo em Angola em nome de Jesus. Marcarás o teu tempo em Angola em nome de Jesus. Vai abraçar, deixa sua declara para a tua voz deve ser amplificada.